Olá, vamos dar início agora na sexta parte do nosso curso de meliponicultura urbana, onde nós vamos falar sobre a importância de plantar para as abelhas. É isso mesmo, gente, a gente precisa plantar para as abelhas. As abelhas precisam da nossa ajuda para obter alimento, para ter locais de nidificação, e no final das contas, quem mais vai se beneficiar com tudo isso somos nós mesmos. Termos cidades mais arborizadas, com mais verde, vai fazer bem para todo mundo. Bom, meu objetivo com essa parte não é passar uma lista de plantas que vocês podem plantar. E isso eu vou colocar em anexo a essa aula, tem várias listas disponíveis, tem bastante material produzido em tudo quanto é canto do Brasil, e vocês podem usar essas listas como referência para escolher. O que eu vou tentar mostrar para vocês nessa palestra é como escolher, com base em que vocês vão escolher essas espécies de plantas e como tomar as melhores decisões na hora de plantar para as abelhas. Bom, primeira coisa é que a gente tem uma diversidade enorme de opções, né? Temos desde plantas de rasteiras, que são espontâneas, ocorrem em tudo quanto é lugar, plantas ornamentais que vão em vasos, plantas arbustivas, pequenos arbustos ou árvores de pequeno porte, trepadeiras, árvores de grande porte, coqueiros, uma infinidade de possibilidades para escolher o que nós vamos plantar. Primeiro ponto, então, é o seu espaço. Qual é o seu espaço disponível na sua casa, no seu apartamento, na sua chácara, em qualquer lugar onde você vá plantar? Então, esse é o primeiro critério. Dependendo do seu espaço, óbvio, você não vai ter como plantar uma árvore de grande porte num apartamento. Mas você pode colocar uma trepadeira, você pode colocar uma planta ornamental em vaso, que vai bem em vaso, você pode escolher, dentro da sua limitação de espaço, o que você vai plantar. E, obviamente, você também pode plantar em outros ambientes, além da sua casa, do seu apartamento, nos espaços públicos, nas praças, nos parques, ou mesmo nos terrenos vazios, né? A gente tem várias espécies de plantas espontâneas que a gente pode pegar sementes de um lugar e espalhar pelos terrenos baldios. Inclusive, algumas delas vão ajudar na limpeza dos terrenos baldios, porque, por exemplo, o cosmos, né, uma planta muito comum, o pessoal também chama de capitão do mato, essa parece uma margaridinha alaranjada, ela evita o crescimento de outras espécies de plantas que vão precisar ser limpadas ali mais tarde naquele terreno. Então, aumentar a população de muitas terras vai ajudar as abelhas e ajudar a própria manutenção do terreno. Então, esse é um aspecto importante, o tipo de planta compatível com a sua realidade, com a realidade da sua cidade. Outro aspecto muito importante é a questão da disponibilidade de alimento ao longo do ano. Cada lugar tem o que a gente chama de safra e entre safra, ou períodos mais favoráveis e períodos mais desfavoráveis. Não tem nenhum lugar no Brasil que é bom para as abelhas o ano todo. Todo lugar tem um período de escassez de alimento. Aqui em São Paulo, por exemplo, o período pior para as abelhas vai de maio a julho. É o período onde tem pouca coisa florida, pouca disponibilidade de recurso e um estresse ambiental grande, que é o período de frio. Então, elas precisam gastar a energia da colônia para esquentar o ninho. Então, é um período de muita dificuldade. De agosto a outubro, a gente tem um boom de floração. Tem flor para todo lado e muita oferta de comida, onde elas conseguem, inclusive, produzir mel, como eu falei na palestra anterior, geralmente em São Paulo, é durante esse período. E de novembro a abril é um período razoável. Tem uma oferta razoável de comida, elas não passam necessidade, mas é um pouco mais limitado do que nesse boom que acontece em agosto, de agosto a outubro. Então, com base nisso, se eu for escolher uma planta para plantar, é melhor escolher ou alguma que vai florescer o ano inteiro, e aí é melhor ainda, por exemplo, o amor agarradinho, que é uma trepadeira que é excelente para abelhas e floresce ao longo do ano inteiro. Ou então, melhor ainda, plantas que vão florescer durante o inverno. Aqui na região de São Paulo, a gente tem o margaridão branco, por exemplo,
que floresce em maio, que é um período ruim para as abelhas. E muitas abelhas gostam, as melíponas adoram, praticamente todas as abelhas sem ferrão gostam. Então, é uma planta especial. Ela é de porte pequeno, um porte arbustivo, é uma ótima opção. Plantas que vão florescer em abril, em maio, que vão preparar as abelhas para o inverno, também são muito boas. Alguns tipos de eucalipto, por exemplo, florescem em abril e vão fornecer uma grande quantidade de alimento para fortalecer as colônias para passar para o inverno. Então, se a gente vai escolher, a gente pode escolher aquelas que vão florescer nos períodos mais críticos para as abelhas. Isso varia de acordo com o lugar. No Rio Grande do Norte, por exemplo, onde a gente tem um ambiente semiárido, a minha experiência foi na região de Mossoró, pode ser que tenha alguma variação local, mas em Mossoró é assim, a gente tem pelo menos 6 meses de estiagem total, onde quase não tem flor no ambiente. E aí começam as chuvas em janeiro, e aí é um boom de floração. Vai de janeiro até mais ou menos abril, se for um ano bom, pode esticar um pouquinho mais para maio, junho, se for um ano de pouca chuva, esse período é um pouco mais restrito. Então tem um pouco de variação anual, mas de qualquer forma, a partir de janeiro tem um boom de floração. Se a gente puder, em Mossoró, ou na região de Mossoró, plantar coisas que vão florescer a partir de julho, seria ótimo, porque vão fornecer comida no período mais crítico para as abelhas. Em Belém, onde eu também tive um pouco de experiência, o período também é um pouco diferente. Lá, o período das chuvas fortes que é o período ruim para as abelhas, que vai de janeiro até junho, mais ou menos. Esse é o pior período do ano. Então, tem muita coisa que floresce nesse período que a gente pode plantar. Uma delas, especial para a região de Belém, é o açaí, que floresce a partir de abril, é o pico da floração dele, vai até junho, mais ou menos. É uma ótima planta para ajudar as abelhas, além de produzir o açaí para a gente, porque floresce num período difícil para as abelhas, um período de recursos escassos. A partir de julho começa a melhorar e o boom da floração mesmo acontece de setembro até dezembro. Então, se a gente puder plantar as espécies que ocorrem fora desse período de setembro a dezembro, é melhor, porque de setembro a dezembro elas já têm muita comida naturalmente. Então, se a gente puder escolher, essa é a opção para Belém. Então, vocês têm que olhar na cidade onde vocês moram, na região onde vocês moram, qual é o período de floração maior, qual é o período de floração menor, e escolher as espécies que florescem ou o ano todo ou nesse período ruim, que ajuda melhor as abelhas, vai fortalecer as abelhas ainda mais. Outro aspecto importante que vocês têm que olhar é qual espécie de abelha que vocês estão criando e aí escolher as plantas que vão ajudar especificamente aquelas espécies. Então, entre essas abelhas sem ferrão, a gente tem uma certa seletividade. Nem todas as abelhas gostam de todas as plantas. Então, existe uma certa seletividade. Por exemplo, as abelhas de grande porte, as melíponas, mandaçaia, a bugia, adoram uma flor que é muito comum aqui no Cerrado, que é a da lobeira. Ela fornece muito pólen para as abelhas, é uma planta excelente para as melíponas. Mas as pequenas já não conseguem tirar o pólen de lá, porque ela precisa de vibração para retirar o pólen, só as abelhas de grande porte que fazem isso. Então, essas espécies, a lobeira, ela vai favorecer as melíponas. E é muito bom para as melíponas, estimulo fortemente que as pessoas plantem lobeira onde elas puderem, ou pelo menos não ranking, porque a lobeira é uma planta que é espontânea, ela cresce muito rapidamente e facilmente no ambiente cerrado. Então, é uma planta importante para as abelhas, fornece bastante pólen. Já a mandaguari, a tubuna, elas têm o hábito de forragear em árvores que florescem em massa, um grande número de flores ao mesmo tempo. Elas são meio impacientes, elas não gostam de flores escassas, miúdas, que não têm muito recurso. Então, para mandaguari, para tubuna, a gente deve escolher as espécies que têm esse tipo de floração em massa, como a cibipiruna, os ipês, são os tipos de flor que essa espécie gosta. A jataí, a marmelada, essas que vocês estão vendo abaixo no slide, elas já são mais generalistas, começam a trabalhar um pouco mais tarde, elas coletam muitas vezes os resíduos de alimento que ficam, que são deixados pelas outras abelhas que chegaram mais cedo. Então, elas têm um hábito mais generalista e gostam muito, especialmente a jataí, das herbáceas, dessas flores miúdas, pequenas, que têm pouco recurso e muitas vezes não atraem as abelhas de grande porte ou a mandaguari, mas atraem as abelhas pequenas. Então, vocês também, é importante que vocês olhem
qual abelha vocês estão criando e também favoreçam aquela espécie de abelha que vocês estão criando. É óbvio que se vocês favorecerem as outras espécies, também é bom, mas pensando de uma forma um pouco mais pragmática, é importante plantar para as espécies que vocês estão efetivamente criando. Outro aspecto muito importante é saber se aquela planta que você está plantando oferece néctar, pólen ou os dois. Óbvio que as plantas que fornecem os dois são muito interessantes, mas a gente tem uma certa facilidade de alimentar as abelhas com açúcar, né? O pólen é mais difícil de substituir e é um alimento muito importante para manter as colônias saudáveis. Então, se puder favorecer plantas que forneçam grandes quantidades de pólen, isso é muito importante e vai favorecer muitas abelhas. Alguns exemplos, o urucum é uma planta que fornece muita quantidade de pólen para as abelhas, a pitanga, excelente planta para fornecer pólen. Então, tem algumas espécies de plantas que são diferenciadas nesse aspecto e, óbvio, tem outras que produzem os dois. Então, é um critério que vocês também podem escolher para fortalecer as suas colônias. Plantar plantas que fornecem pólen, por exemplo, e escolher delas. Se o seu objetivo é produzir mel, aí você pode favorecer as plantas que produzem maior quantidade de néctar, por exemplo, capixingui, que produz uma quantidade absurda de néctar e ajuda as abelhas. No Pará, a gente tem a tapiririca, que é uma outra planta que produz muito néctar e favorece a produção de mel, mesmo no ambiente urbano, vai ajudar muito as suas abelhas a produzir mel, se você conseguir ampliar, né, a quantidade de indivíduos, de plantas nesse ambiente. Outro aspecto muito importante que a gente precisa observar é se as espécies de plantas que a gente quer plantar são nativas do Brasil e principalmente nativas do bioma onde você está. Então, é interessante plantar aquelas espécies que são dali mesmo, do próprio local, ajuda na conservação delas e também, ao mesmo tempo, fornece comida para suas abelhas. Óbvio, isso não é um pré-requisito, tem muitas plantas exóticas que não pertencem ao Brasil, à fauna original do Brasil, mas que estão aqui hoje em dia, que fornecem grandes quantidades de alimento para as abelhas. Por exemplo, os eucaliptos. Não são nativos do Brasil, mas são hoje uma fonte de alimento muito importante para as abelhas, fornecem grandes quantidades de alimento e são boas para as abelhas. Mas se puder favorecer as espécies nativas e locais, melhor ainda. Eu queria comentar um pouquinho sobre um trabalho que a Kátia Aleixo fez no mestrado dela. É uma pesquisadora excepcional. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, ainda trabalhamos juntos em várias coisas. Eu gostaria de comentar um pouco sobre um trabalho que ela fez muito completo, que ajudou muito a gente entender um pouco dessa dinâmica de oferta de comida, de espécies que as abelhas gostam. E hoje eu considero ela uma das pessoas mais especialistas nesse assunto, que consegue dar boas dicas para a gente plantar para as abelhas. Ela fez um trabalho em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, onde ela olhou, ao longo do ano, tudo que a mandaguari estava comendo. Não só em termos de identificação do que elas estavam comendo, mas também de quantificação. Então, ela monitorava o volume de alimento que elas estavam trazendo ao longo do ano. E, com isso, ela conseguiu ver como que funciona essa dinâmica de oferta de alimento para essa espécie. Como eu disse, para cada espécie você vai ter dinâmicas diferentes e para cada lugar você vai ter uma flora diferente, então os resultados seriam diferentes em cada lugar. Mas olha que resultado incrível que ela encontrou. A primeira coisa é que elas são super generalistas. Elas usaram, ao longo de um ano, 66 espécies de plantas diferentes. Então, a Kátia mapeou no campus 66 espécies de plantas diferentes que essa abelha usava. E, para você ter uma ideia, isso não é tudo que tinha florido. Várias espécies estavam florescendo ao mesmo tempo, mas elas escolheram essas 66 espécies. Nós não sabemos ainda por quê, mas é uma preferência dessa espécie. Mas o que mais surpreendeu é que dessas 66 espécies de plantas, 9 delas foram responsáveis por cerca de 80% do volume de alimento que elas estocaram. Ou seja, se a gente olhar para toda essa lista de 66 espécies
de plantas, a gente vai poder escolher, dentre elas, quais que são realmente importantes. E se a gente olhar todos esses critérios que eu coloquei anteriormente, a sua disponibilidade de lugar, se ela oferece pólen ou néctar, então a Kátia também olhou isso, que vocês podem ver aqui na coluna central, e olhar o período de florescimento, a gente tem uma capacidade de escolher, dentro desse rol de possibilidades, as espécies que realmente vão fazer uma grande diferença para essa abelha. Então, se eu fosse ranquear qual é a melhor espécie para mandaguari de planta para eu plantar, eu escolheria essas 3 primeiras que florescem no período ruim, né, para as abelhas em Ribeirão Preto, que é o inverno, que vai de abril até mais ou menos começo de agosto, que fornecem grandes quantidades de alimento e que vão, então, ajudar as abelhas do ambiente. Isso não significa que eu não possa escolher as outras, mas essas que eu ranqueei acima têm essa grande vantagem. E dessas 3, olhando aquele critério em relação a ser nativo ou não ser nativo, eu escolheria a pitanga, porque é uma planta nativa da nossa biodiversidade. As duas primeiras colocadas foram eucaliptos, que realmente não fazem parte da nossa flora. Apesar de serem muito bons para as abelhas, eles têm alguns problemas. Por exemplo, o eucalipto suga muita água do solo, então, em alguns ambientes, ela pode ser prejudicial localmente, mas é uma opção que a pessoa pode escolher. Então, preferencialmente, eu escolheria a pitanga, mas seria uma escolha pessoal, vocês estão livres para escolher a espécie que mais lhes agradar e obviamente, atendendo a esses critérios que eu mostrei acima. Resumindo, eu acho que vocês podem usar essas informações para tomar as melhores decisões. Independente de qualquer coisa, plantar para as abelhas é sempre bom, é sempre importante. Se você usar critérios técnicos, você potencializa o resultado do seu próprio esforço. Então, essa era a ideia dessa palestra, dessa parte do curso, incentivar vocês a plantarem, olhem ao seu redor, quais são as plantas que suas abelhas estão visitando e semeie elas, espalhe elas, faça mudas, plante nos espaços vazios, jogue sementes nos terrenos vazios, plantem árvores de grande porte onde for possível, né? A gente precisa de mais árvores. As nossas cidades possuem poucas árvores ainda, né? A maioria das cidades tem substituído árvores de grande porte, por exemplo, por arbustos ou árvores pequenas que fornecem pouca comida para as abelhas, fornecem pouca sombra para a gente. Então, plantem para as abelhas. Esse é um ato importante para o sucesso da atividade, para o bem-estar das abelhas e para o nosso próprio bem-estar. Essa era a mensagem que eu queria passar nessa palestra. Aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado pela atenção.